Para vocês que estão assistindo hoje, boa tarde, vocês estão tarde, que Deus abençoe. Entre no lado de vocês com grandes bênçãos, vitória e saúde. Tá? Eu quero falar, vamos falar de 3 homens hoje que têm significados iguais, mas eles se tornaram pessoas diferentes pela maneira de pensar. Vamos falar de um pouco de Zaqueu. Vamos falar daquele jovem que perguntou a Jesus o que era que ele faria para servir o reino do céu. E vamos falar também de Balaão. Foram 3 personagens nessa vida que teve instruções deixando de servir as coisas de Deus para servir a eles próprios, em benefício deles próprios. Algo que às vezes erramos quando nós queremos só servir as coisas em nosso benefício. Balaão era um hebreu, um homem que servia a Deus, um homem temente a Deus, mas de repente, pela riqueza desse mundo, ele realmente começou a perder o temor de Deus. Ele se tornou um feiticeiro, se tornou uma pessoa corrupta, que começou a se vender por ouro, por prata, por essas coisas. Quando o anjo do Senhor apareceu na frente dele, ele não viu. O anjo estava na frente dele, ele não viu o anjo do Senhor. Porque ele estava corrompido, ele estava preocupado com as coisas dessa vida, ele estava preocupado com as coisas desse mundo. Nós não devemos se preocupar, devemos sim, mas de uma maneira que nós não possamos impedir que Deus, a nossa conexão com Deus, a nossa conexão com Deus é a coisa mais importante dessa vida. Balaão, a jumenta viu o anjo do Senhor, mas Balaão não viu. Pela corrupção, ele se corrompeu, foi totalmente diferente. O anjo estava na frente dele e ele não estava vendo. Pela corrupção, pelas coisas erradas que ele fez. Vamos falar também daquele jovem que chegou até o Senhor, Jesus Cristo, já no Novo Testamento, e disse: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E ele olhou para ele e disse: olha, amais o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo, que é o segundo mandamento. Ama o teu pai e a tua mãe. E quando Jesus começou a falar os mandamentos para ele, ele disse: isso eu já faço desde a minha infância. Então Jesus olha para ele e diz: ainda falta uma coisa. Vende o que tem e dá aos pobres, que eu te darei um tesouro no céu. Então ele olhou para Jesus Cristo e saiu entristecido, porque a Bíblia nos conta que ele tinha muita riqueza, ele era um homem rico, ele era um homem de muito valor, mas ele se entristeceu quando Jesus disse: vende tudo que tem e dá aos pobres. Portanto, ele ficou entristecido, ele ficou fraco, ele ficou um homem ali paralisado e saiu se retirando aos poucos, aonde Jesus fala: é mais fácil um camelo passar em um fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque justamente aqueles que são preocupados com as suas coisas desse mundo. Portanto, na segunda frase, aonde Jesus, nós vamos falar de Zaqueu, há uma diferença. Zaqueu também era publicano, era cobrador de imposto, era um homem corrupto, era um homem que se via em toda a grandeza da face da terra. Mas no momento que ele encontra com Jesus Cristo, no momento que ele encontra com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele quis ver. Ele ouviu falar e correu para ver. Portanto, nós conhecemos a história. Ele subiu em uma figueira, Jesus se aproximando dele e disse: olha, Zaqueu, desce depressa. E ele chegando ali, quando Zaqueu desceu, quando Zaqueu chegou ali, naquele momento, o Zaqueu chega e olha para Jesus, e Jesus abraça e disse: esse também é filho de Abraão. Hoje veio salvação a essa casa. Zaqueu, diferente dos outros, sem Jesus te falar nada, sem Jesus cobrar nada dele, ele chega e fala: olha, todo aquele que eu tenho defraudado,
que eu tenho tirado, eu darei 4 vezes mais. Olha a diferença. E Jesus olha para ele e diz: este também é filho de Abraão. A nossa preocupação na nossa convivência com a nossa família, com nossos filhos, deles ter um estudo, deles ter algo melhor, deles ter uma bênção, isso é muito importante, isso é agradável a Deus. Isso não desagrada a Deus. Alguém ser rico, alguém ter um bem material, alguém ter algo que não defraudou ninguém, não tirou de ninguém, ele cresceu, ele viveu e ele cresce, porque Deus ele quer que você seja bem na terra, ele quer que você seja abençoado. Portanto, ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ele acrescenta tudo em nossas vidas. Portanto, Deus acrescentando as coisas em nossa vida é importante, porque Ele é quem vai fazer. Não precisa nós se preocupar, não precisa nós tirar dos outros, não precisa nós defraudar ninguém, nós não precisamos de dizer assim, para viver bem na terra, ver a infelicidade dos outros. O importante é que todos nós vivemos bem na face da terra. Todo mundo viva bem. Se você pode ajudar, se você tem condições de ajudar, ajude. Levante, tire aquela pessoa daquele fracasso. Porque Jesus disse que aquele que pode fazer o bem e não faz, já peca. E tudo que você faz de bom é computado na glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus proteja esse lar, essa família e toda a bênção de Deus no seu lar, nos jovens, nos adolescentes. Que Deus abençoe nossa nação brasileira, que está precisando muito. Nós estamos passando em alguns momentos difíceis, mas Deus está do nosso lado. Que Deus abençoe a nação brasileira. Um abraço do Vovô Romão para todos e um feliz aniversário para todos os aniversariantes de hoje. Que Deus abençoe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um abraço do Vovô Romão para todos.